Jogo de Cintura. Oi, começa agora Jogo de Cintura na TV Diário e também no 93.5 FM Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo sempre por aqui Deborah Evangelista, Fabiana Sparrenberger, Daniele Bressan e Daniela Minello. Então hoje, gente, o nosso tema aqui é uma coisa bem comum, bem corriqueira, infelizmente, na vida de muitas mulheres. Ser subestimada, ignorada ou desafiada no ambiente de trabalho é rotina, como eu disse para muitas de nós. Como lidar com isso? Eu lembro que o programa, o Jogo de Cintura, tem parceria de Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Também parceria de Royal Plaza Shopping, completo para você. Você pode mandar sua sugestão de pauta, seu comentário, se você gosta dos nossos assuntos, se você quer sugerir alguma coisa bem diferente, algo que exija jogo de cintura no dia a dia, manda aí pra gente. 559-9136-2472. Eu vou repetir. 559-9136-2472. Esse é o nosso WhatsApp. E aí, gurias, essa experiência de ser subestimada, ignorada, desafiada, quem nunca, né? Pelo menos para mim, assim, ó, as histórias chegam, as minhas vivências denunciam isso, não sei para vocês como vem sendo ou como foi na vida. A Deborah, como advogada, imagino as situações que já viu. Tu sabes que no primeiro momento, quando tu falasse, eu me lembrei da Deborah professora. Como é que era a Deborah professora diante dos outros professores, sala de aula, coordenação e tal. Mas realmente, eu acho que dentro desse ambiente acadêmico, não sei, eu enquanto professora não me senti tão desafiada nesse sentido. Em que pese também a postura do cargo fazer diferença. Né? Porque se tu tá entre coordenadores, aí é uma coisa. Se tu tá com professores, aí talvez seja um pouquinho diverso. Agora, dentro do ambiente jurídico, nós mulheres temos que todos os dias estar dando a nossa prova de conhecimento, de sapiência, de conhecimento, principalmente processual. E dentro da área do direito, na área do direito penal, meu Deus do céu. Na área do direito penal, isso é incrível. É como se tu tivesse que estar toda hora afirmando que tu sabe o que é uma medida cautelar, que tu sabe o que é uma prisão preventiva, que tu sabe o que é uma audiência de custódia, que tu sabe fazer um júri. Mesmo sendo professora fora dali. Mesmo sendo professora fora dali. É como assim, a tua advogada, como se tivesse um elan da advocacia feminina. Então, tem áreas para advocacia feminina onde tu não é tão desafiado. Mas mesmo assim, em sala de audiência, quando tu tem um colega advogado na outra parte, muitas vezes vem sim esse desafio, né? E aí vem na noção da soberba do conhecimento. Se tem uma coisa que eu tenho pavor e que eu acho que não combina realmente com conhecimento, é a soberba do. Porque eu posso saber muito, muito, e eu não preciso ser arrogante, eu não preciso, com perdão da palavra dos nossos ouvintes e telespectadores, arrotar conhecimento. Uhum. Não preciso fazer isso. E muitas vezes isso acontece para colocar o homem numa posição maior do que a posição feminina, do que a posição da mulher. Quando a gente pega, muitas vezes, tu pega um processo, uma ação, uma petição, e tu olha e diz, meu Deus, eu faria 300 vezes melhor. Mas a pergunta também, no início, era sobre os casos que, de repente, tu tenha pego, né, de assédio moral ou de coisas do tipo, por esse tipo de situação, que mulheres viessem a passar. Não sei se isso é comum, se tu... Não, o que acontece? É comum, o caso em si é comum. A juridização do caso não é. Que não é comum, exato. Que não é no comum. mundo jurídico. Então, a gente fica sabendo, né, desse embate, mas aí a mulher a levar a ferro e fogo, a fazer a ação, a juridicizar, acaba não fazendo isso. Né? E aí nós entramos dentro da cifra, com perdão, né, das pessoas na tal da cifra negra, que é onde o fato acontece, mas ele não é juridicizado, ele não é levado ao Poder Judiciário, ele não é levado para a delegacia de polícia. A gente sabe que existe, mas... Acho que a maior parte dos casos, tantas ocorrências que deixam de ser registradas porque a gente, ou as pessoas em geral, não querem se incomodar, né? Muito disso. Agora, Deborah, independentemente da profissão, eu estava fazendo exercício, até convido, assim, largo aí para
a mesa, largo para o jogo a pergunta. Independentemente da profissão, do cargo da mulher, mas sim também, aí eu vou falar da minha vivência, mas em cargos de liderança, independentemente de ser na iniciativa privada ou na pública. Quantas vezes a gente já não ouviu: ah, mas ela está em tal cargo porque realmente merece, porque ela dá 2 homens, 3 homens. Meu Deus. Né? Quantas vezes a gente eu não lembro muito dessa expressão. Mas muitas vezes, mas tu vale por 2, tu vale por 3. O homem precisa valer por 1, 2 ou 3 para ter determinado cargo? Sim. Eu ouço muito isso. Eu ouço tanto na pública quanto na privada. Ah, tu conseguiu chegar naquele cargo, né, naquele cargo público, mas tu vale por 2 ou 3. 2 homens? Sim. Nossa. A mulher sempre tendo que, né, não basta ser, né, competente, não precisa valer por 2 ou por 3. Eu ouço muito isso, principalmente nesses cargos que públicos e privados, cargos de liderança. Eu costumava ouvir, ou a gente talvez costume ouvir, mas eu nunca associei a 2 ou 3 homens, mas por 2 ou 3 pessoas, mas diretamente ao homem, assim, a referência, tu vale 2 homens. É isso que a Débora falou, né? Por que a advogada mulher tem que provar que sabe a diferença de uma prisão temporária por uma preventiva? O homem precisa provar isso, precisa dizer que sabe? Nunca. Meu Deus. Então isso aqui está tão entronizado, a gente ouve que tem vezes que eu me choco por não me chocar mais, por já achar que aquilo é natural, normal. E é um trabalho filosófico desse teu pensamento, né? Eu me choco por não me chocar mais. A pessoa conseguir parar para entender que está se dessensibilizando de tanto que o problema é frequente, é triste, né? É triste, mas é necessário. Que bom que tu sente isso. Quantos de nós ignoramos e não sentimos mais? Eu vou falar assim por experiência, por dois lados, né? Por duas formas de olhar essa situação. Na minha área, por exemplo, na área da educação física, do teatro e da dança, eu nunca tive problema de ter que provar o meu conhecimento, porque é uma etapa que a gente conquista na nossa vida e que todo mundo se trata igual. Então, eu sou uma pessoa, acho que, como é que eu vou dizer, feliz nesse sentido por nunca ter tido que provar o meu conhecimento, até porque cada pessoa tem características peculiares, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu defendo a minha ideia, defendo mesmo. E o que acontece quando a gente se coloca, né, nessa posição? Tem pessoas que têm receio, né, por chegarem e tentarem provar o contrário, né, quando a gente já tem essa vontade. Mas também tem uma outra questão que uma vez eu escutei de uma orientadora minha, que ela disse assim: Daniela, tem que aprender a se defender, que muitas vezes as pessoas estão ali te desacatando e tu tá feliz. E eu digo, eu tenho dificuldade, né, para entender uma ofensa. Eu acho tudo lindo, digo muito obrigada, e depois eu chego em casa... GRO-SSA, essas pessoas soletradas, né, na etiqueta, e eu não percebo que elas estão me ofendendo e digo, obrigada. E daí eu chego em casa e digo, me ofendeu. E eu digo, deixa ela. Mas daí tem o outro viés, né, gurias, que a gente pode pensar. Brincadeiras à parte, eu não dou bola para ofensa, gente. Quem ofende, na verdade, quer carinho, eu vou lá fazer querido nela. Então, assim, o que acontece? Tem o viés do assédio moral. Isso sim. Da gente, por sermos mulheres, estarmos trabalhando, das pessoas chegarem, isso eu já vivi na pele, de tu estares lá fazendo tua função e as pessoas chegarem e falar, faz mais mexidinho, faz mais assim, faz mais assado. Esses ruídos me incomodam, que não entra na questão da competência, nem do conhecimento e da tua formação. É uma falta, assim, de diplomacia, em que eu não entendo, né? Eu não entendo o ser humano masculino, e não é só o masculino, das pessoas chegarem e acharem que elas podem fazer piadas, não é nenhuma piada, porque a piada ela é interessante, né? Comentários, assim, depreciativos e que tenham uma tonalidade assim, vou te pegar, nesse sentido, sabe? Então, esse assédio incomoda. Isso é uma coisa que a gente precisa lutar para conquistar um espaço assim. Eu estou aqui trabalhando, tanto que eu ia fazer um comentário quando eu comecei a falar, que eu nunca, no ambiente de trabalho, eu nem lembro que eu sou mulher. Porque eu estou ali trabalhando, não me interessa se eu sou homem ou sou mulher, eu quero ser respeitada pelo que eu aprendi, pelo que eu dediquei a minha vida inteira estudando e trabalhando. Tanto que eu falo assim, que legal, elogio menina, elogio menino, colega de trabalho, sem maldade. Mas eu não tenho essa maldade, mas eu já sofri esse tipo de assédio moral por ser mulher.
Mas não pela competência. Então, Mas aí digamos é que o- aquele eu vou te pegar, seja no sentido de tô de olho em você, ou então, Tipo, tua carninha me interessa. te quero. Te quero. Mas aí é a questão Complexo. sexual, né? Sim, eu Que entra Aí no outra assédio moral, coisa, né? Inclusive, vale um programa sobre assédio sexual aqui, porque isso, de 10 mulheres, quantas em algum momento da vida já passaram por esse tipo de situação? 11 entre 10 mulheres já Eu acho que é Prefere o feijão. Exatamente. Mas nesse viés a gente fica pensando assim, o quanto a gente precisa ainda ser respeitado, né? E não é só mulheres, a gente vê mulheres fazendo esses comentários, por exemplo, com homens também no ambiente de trabalho, por estarem hierarquicamente acima nos seus postos, né? E hoje eu conversava lá com o pessoal que arruma meu cabelo, gentilmente, e aí eu falava assim para eles, me incomoda muito a questão da piada mal colocada, dos comentários depreciativos, porque uma coisa é eu chegar assim, até vou fazer um comentário e uma pergunta. Carla, quantas costelas tu já tirou desse corpinho? É a Thalia. Eu dei um exemplo típico de um elogio de raiva e de ciúmes dessa boneca Barbie. barbaridade. É a Thalia. Eu brinquei com ela, a Thalia- mas é que assim, ó, cantora que ela- depende de Ela como a tirou. gente faz a brincadeira, Ela né, tirou as Carla? coisas. A Thalia tirou. A Thalia. Não, mas a Carla não tirou, gente. Ela Não nasceu tirei, linda, não, assim, não. Tirou maravilhosa. sim. Isso aqui é peruca. Não. Isso, ó, pra quem tá no rádio, nos escutando, Não isso é. aqui é peruca, é o cabelo da Dani, que E é a costela é natural. inacreditavelmente longo e lindo. E a Daniela, Mas o que eu quis dizer com esse Daniela exemplo é fica- justamente assim, ó, por exemplo, eu estou brincando contigo no sentido de te elogiar e enaltecer a tua presença, né, a tua figura feminina. Mas tem pessoas que chegam com um viés tão depreciativo que tu te encolhe. E aí sim tu precisa batalhar por aquele teu espaço ali para trabalhar, gente. Então, assim, ó, chegou um ponto que as pessoas elas não têm respeito pelos espaços, porque uma coisa é eu estar lá com a Dani, numa mesa de bar, conversando, eu digo, Não pode ser na igreja. Não pode ser numa biblioteca. Não, eu acho que a gente tem que ter uma No teu caso, não vai ser. uma certa conduta, né? Não que não possa, mas é que pra gente não se sentir tão desavontade, né? É que a minha não pessoa existe quis esse mostrar termo. a piada que tem cabimento. Sim. Não, mas, Existe uma expressão inglesa, mansplain, que é quando o homem interfere na explicação da mulher, mesmo a mulher estando certa e explicando corretamente, o homem, e essa é uma expressão especificamente para esse caso, não é porque eu sou mulher que eu estou dando, essa expressão é para isso, é para homens e mulheres, para quando uma mulher está explicando algo, o homem, e exatamente isso, que fique bem claro, não é homem e mulher, o homem interfere, explica praticamente a mesma coisa, mas para mostrar que a mulher não está explicando corretamente. E o mansplaining, na volta aí do intervalo, após o poema, eu falo. Dani Bressan, chamadora. adoro! Eu só vi o tchu lá do meu amigo Ferdinando. Gente, Tchu. olha só, a Dani Bressan, ela é muito cuidadosa, acho que por causa dos horários do... Não, é porque eu gosto de horário. Eu não sei, quem tá mas ouvindo, a minha família vai dizer mentira. Prof. dei trauma de sinal, né? Professora do sinal, o sinal, o intervalo entre as aulas, então a Dani acho que talvez carregue essa sineta no ouvido, na Pega o sino cabeça. das freiras. Então, a Dani enxerga ali o sinal do tempo que o Fernando nos dá para intervalo, ela já fica emocionada, já puxa o intervalo. É pra não atrapalhar o nosso poema belíssimo. Em homenagem a Dani, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Giardino Bistro Bar é um local pensado para criar a mudança cultural e energética que o novo mundo requer. Um ambiente idealizado para você se nutrir e expandir a sua criatividade, além de poder desfrutar de um café, um bom vinho ou ainda uma cerveja bem gelada com os amigos. O Giardino conta com uma estrutura ampla. São 3 ambientes para você vivenciar uma experiência tipicamente italiana. O espaço interno é um local aconchegante, onde você pode aproveitar para beber seu café. No deck, temos um espaço aberto com um jardim lindo e tranquilo, onde você pode colher sua fruta ou tempero,
se perceber que vai agregar mais ao seu prato. Além disso, para as famílias, são disponibilizados 2 espaços kids, onde a diversão é garantida. O Bistrô é a única piadineria ativa no Rio Grande do Sul. Você encontra aqui piadinas doces, salgadas, vegetarianas e veganas. A casa conta com um chefe de cozinha, estudante de gastronomia e apaixonado pela culinária, que se dedica todos os dias ao aperfeiçoamento das piadinas e dos pratos oferecidos pela casa. Giardino Bistrô Bar, o melhor da gastronomia artesanal italiana em um só lugar. A casa está localizada na rua Pinto Bandeira 52, bairro Nossa Senhora das Dores. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos e o nosso tema hoje é algo, infelizmente, muito comum na vida de muitas mulheres, se não todas, em algum momento da vida. Ser subestimada, ignorada ou desafiada no ambiente de trabalho. A Dani puxou o intervalo, eu volto com ela também. Ou voltamos com a outra Dani com o poema? Só para eu Deixa a Dani concluir. precisa falar. Rapidão. E há uma história muito interessante de uma doutorado da área bem específica da pesquisa biológica, científica, enfim. E ela está em uma conferência. E durante a conferência, ela sinaliza alguns dados, estatísticas, enfim. E durante a conferência, um homem levanta a mão e diz para ela que ela está errada e cita um trabalho científico. A mulher ri. Ela ri. Olha, tudo bem, só que esse trabalho que o senhor citou é meu também. Muito bom. Muito bom. Eu adoro essas coisas que dão nos dedos, sabe? Eu estou me contradizendo, eu evoluí, a minha pesquisa evoluiu. O senhor quer Eu tenho dizer... direitos autorais de falar mal da minha pesquisa. O senhor está dizendo, então, que eu estou errada e que a pesquisa certa é a minha. Muito bom. Então, o mansplaining aconteceu com a Kéfera recente, agora há 2 anos. Para mim é recente. Acontece muito do homem explicar. Quando eu estou errada, eu estou errada. Só para finalizar, eu não, como a Dani, Eu tô e chorando. como a minha amiga Deborah também, tá chorando. Chorando aí. Mas eu adoro essa história. E é verdadeira. Eu trago o texto uma hora para vocês. Eu nunca vi, muito pelo contrário. Olha, eu trabalho praticamente com uma maioria homens. Adoro, pode continuar assim. Adoro. Amo minhas amigas, meus colegas, queridas, um beijo para todos. Mas sou muito bem tratada. Nós brincamos, eles dizem que eu sou um guri, né? Eles dizem, então, um guri, né? Não te preocupa, né? Tu não é ameaça. Tu não é uma ameaça. Eles dizem, Esse termo vamos é convidar a preconceituoso. Dani e as gurias. E é muito bom. Eu nunca percebi nada. E também, não por mim, mas porque eu tenho colegas muito respeitosos, muito educados, muito solícitos, muito gentis. Eu brinco com eles que vendo-os de fora, assim, estética, tudo um ogrismo. Eu também não sou a melhor coisa do mundo. Uns ogros, que nem eu digo. Ogros. Ah, sim. Eu também não sou a melhor coisa do mundo, lógico, né? Quem ouve falando diz, nossa, quem tu acha que tu é? Não sou mesmo. Mas de uma gentileza, de um coração, de uma humanidade, de um profissionalismo. Eu só tenho a agradecer, sou muito grata a todos com os quais eu trabalho em qualquer uma circunstância de profissão, durante todos os anos aí que eu tenho de profissão. Mas sei que isso ocorre, a gente percebe isso, a gente sabe, e do lado oposto também. Eu só queria uma definição do que é o ogrismo. É neologismo agora, um ogro. Tem aquele jeito mais... Shrek descer. Não só isso, mas eles são... Ele é bom por dentro e bruto por fora. Mas eu bom sou no que nem- sentido de uma pessoa com um coração gigante. Eu sou que nem eles, assim. Nós não somos umas pessoas... Eu tenho 2 ou 3 muito polidos. Sabe? Tu olha de longe, tu vê Lorde, aquela coisa finérrima. O resto que nem eu. Entendeu? O resto que nem eu. E acho até que são muito mais educados. Mas a gente sabe que ocorre muito... E o lado inverso também.
Lado inverso. Eu não vou trazer essa história, de mulher, que é uma história verdadeira, porque eu não consigo organizar bem a história agora devido à minha memória. Mas eu tenho histórias de mulheres na chefia. Esqueci o nome dessa profissão, pessoal. Desculpa. Quem trabalha com, não é conselho tutelar, tem outro nome. Mas que a mulher, por motivo de sexo, para fazer sexo com um rapaz que estava com um problema de prisão domiciliar, ela ameaçava não é implantar, como é que a gente diz? Quando é droga? Enxertar. Enxertar droga no ambiente de trabalho dele, para ele voltar a ser preso se ele não transasse com ela. Não, isso é crime, né? É crime, é lógico. Não tem a dúvida como... Isso é crime. Simples assim. Mas eu tô falando a história muito vaga, o pessoal que está ouvindo e nos assistindo, me perdoe, os colegas também. Mas é uma história bem específica, depois eu passo. Desculpa. Deixa eu só falar bem rapidinho, porque me lembrou uma coisa, e daqui um pouco é algo muito recorrente no nosso entorno, né, gurias? Quem de vocês aqui já não escutou alguma vez, na hora da gente escolher um profissional, se tem a opção de escolher, por exemplo, na área médica, da gente escolher profissionais, homens ou mulheres, quantas de nós já não escutou no nosso ambiente dizendo assim, não, eu vou escolher aquele doutor e não aquela doutora? Porque passa a impressão de que por ser homem, sabem mais e eu confio mais. Eu nunca vi. Eu tenho pessoas assim, muito próximas que acabam optando por profissionais do sexo masculino, mesmo que estejam tão capacitadas quanto, por confiarem mais na presença masculina naquelas suas determinadas funções. Eu vou ser bem sincera para vocês. Dentro da área jurídica, são todos os lords. São todos, assim, finíssimos. Mas dentro da nossa área, existe muito essa questão de o homem tentar sobrepor o conhecimento da colega mulher. Tanto que a gente trabalha, nós temos Comissão da Mulher Advogada, porque nós precisamos ter essa conduta mais equânime dentro das ações, né? Então, dentro do sistema de justiça, sim, há uma diferença muito grande nesse sentido, de o homem tentar sempre manter o status quo. Por quê? Porque este ambiente jurídico é um ambiente branco e masculino. Nós estamos lá abrindo picada. Nós estamos ocupando espaço. E quando se ocupa espaço, há o arrefecimento do espaço de alguém. Exato. Então, são as tensões que nós temos. E daí não é só dentro da área jurídica, não. Dentro da área corporativa, muito. Se nós pensarmos, de repente, nas artes, se nós pensarmos em algumas áreas da educação, talvez não tenha tamanha... Tem sim. Né? Tem! Né? Talvez até não tenha, mas juridicamente falando para vocês na nossa área, olha que essa noção de tu tá falando, tu explicou água, H2O, e o teu colega, pois então, H2O, água, assim, não tem cheiro, não tem odor, não sei o que, a mesma coisa. Da onde isso? Por que isso? Né? E aí, eu acho que é importante também que a gente se coloque dentro desses espaços sem sangue doce, né? Não é que tu vá armada para a questão, mas tu também não pode chegar lá de sangue doce. Dani Minello, que disse no início que depois em casa eu me dou conta que me ofenderam. Não vá com esse espírito. Quando te ofenderem, na hora você... Mas isso dá ruga, eu não quero. Pois Deixa eu falar do sangue doce agora, que eu me lembrei de uma história que eu vou contar aqui, porque a pessoa já partiu para... Sangue doce. A pessoa já partiu para outra pátria aí, na espiritual. E eu comentei com o filho dela, meu colega aqui, Alexandre Grande, gerente geral aqui do Diário e âncora do programa Bom Dia Cidade. E eu contei para ele, numa viagem que a gente foi juntos para Porto Alegre. Doutora Zaira de Grande, advogada, uma das primeiras lideranças mulheres em Santa Maria. Uma trajetória assim, de muita importância histórica para a cidade, no desenvolvimento, na luta pelo desenvolvimento da cidade. Sim. O marido faleceu, ela assumiu a empresa. E eu comecei a trabalhar no Jornal A Razão em 1996. Na época eu me lembro, gurias, até hoje, da sala dela, onde a gente entrava para entrevistar algumas autoridades que vinham
para visitar o jornal. E eu sempre olhava para ela, assim, eu comentei isso com a Alexandre, eu sempre olhava para ela, assim, com muita admiração, pensando ainda, eu gostaria de ser como ela, né? Eu gostaria de ser uma liderança como ela. Mas eu sempre pensava, e falei isso para o Alexandre, eu sempre questionava, por que será que a doutora Zaira tem que ser, às vezes, tão firme e tão com o pé na porta mesmo? Por que tem que ser com o pé na porta? E tinha que ser. Nada como a gente vivenciar situações para a gente perceber, como diz a Débora, não dá para ir com sangue doce em algumas vezes. Não dá, gente. Tem que ser, sim, com o pé na porta. Infelizmente, ainda tem que ser, em várias ocasiões, para ser respeitada, de igual para igual, tem que ser com o pé na porta. Eu brinco comigo mesma, quando a gente vai amadurecendo, as situações vão mudando, e eu, às vezes, tacava o pé na porta, sendo que a porta já estava aberta. Chega um momento da vida da gente que a gente vê, não preciso mais fazer isso. Não precisa, eu tenho respeito, eu já tenho, eu considero, eu não preciso meter o pé. Não, a porta está aberta. Mas o quanto a mulher, principalmente a liderança, independente da área, tem que sim, muitas vezes, ser às vezes firme, às vezes até grossa, fui sim, acho que muitas vezes GROSSA, grossa, fui sim, para me fazer respeitada. Hoje, aqui na redação, às vezes me dizem, contigo não fazem isso. Ah, bom. Mas aí porque será que, infelizmente, precisei sim, muitas vezes, tacar o pé na porta. Mas aí que tá, a dificuldade, às vezes, maior, não é nem colocar o pé na porta. Para quem é muito sangue doce, passar a pôr o pé na porta pode ser difícil, mas talvez a maior dificuldade, depois de começar a pôr o pé na porta, como mulher, é não ser vista como a mal educada, infelizmente a louca, aquela hora mal amada. Mal amada, louca. Mal não sei o que não posso falar. São escolhas da vida, tu tem que escolher o que pra ti é mais importante. Na época, pra mim, era me fazer respeitada como a pessoa que eu era, sabe? Me fazer, esta era, o que vão dizer de mim é com o outro, aí é com o outro. É o problema dele. Deixa eu contar uma situação que eu acho que vem assim a calhar com esse programa de hoje, fantástico. Uma vez eu fui estacionar e eu toda certinha, tinha acabado de tirar a carteira, dei o pisca, parei, sinalizei, esperei e vem um cara, estaciona. E eu baixei o vidro e eu, moço, eu estava sinalizando. E ele, tava o mundo é dos espertos. E aquilo me gerou uma raiva interna, guardei a raiva. Eu disse uma hora, né, tentei perdoar a vida inteira, não deu certo. Certa vez estava eu indo comprar um café num posto aqui em Santa Maria, sinalizei para entrar na vaga do posto e um cara, o que eu fiz? Desci berrando, sai da minha vaga, sai da minha vaga. E o cara numa finesse assim, tá, desculpa. Eu não sou aquele. Eu não sabia onde me enfiar de vergonha, gente. Exatamente, não chegar, né, dando coice, passei uma vergonha, gente, por causa daquele cavalo que deu um cavalinho de pau, estacionou e disse, o mundo é dos espertos. E acontece muito isso no trânsito, né? Gente grossa, gente. Dani, hoje? Ai, desculpa. Diz. Olha, tem um minuto, a gente escolhe entre o poema ou a conclusão. Dani. Poema, sempre. Conclui. Hoje o que, Dani? Conclui. Eu ia dizer que a gente não tá falando em data, já que o programa é gravado, mas hoje é dia da conscientização do trânsito. Dia da conscientização do trânsito. Hoje é 23. Bom, a gente ficou com a reflexão, agora eu acho que a gente tem algo. No próximo programa, a gente começa com o poema. Tá bom, o Jogo de Cintura fica por aqui hoje. Não roube minha vaga, gente. Jogo de Cintura.